Boa tarde a todos. Nós resolvemos fazer essa entrevista para esclarecer alguns pontos. Eu vou falar só dos pontos técnicos que não me cabe comentar sobre a decisão, até porque, dada a decisão, acaba a minha jurisdição sobre o processo. Primeira coisa que eu quero esclarecer, que são alguns questionamentos que nós estamos recebendo aqui, é o seguinte: o prefeito não foi cassado. O Claudenir ainda é o prefeito municipal de Arcos e, portanto, uma autoridade a ser respeitada. O que houve foi a cassação do registro de candidatura. O registro da candidatura dele foi cassado. E, ao contrário do que se tem dito por aí, a decisão de primeira instância vale sim. Não é como se tem falado. Esse recurso não admite efeitos suspensivos. O Claudenir ainda pode concorrer? Pode. Embora ele hoje o registro dele hoje está cassado. Mas ele pode recorrer e o tribunal pode rever a decisão. Mas, ao contrário do que foi dito, a decisão de primeira instância prevalece até a decisão do tribunal confirmando ou reformando. Não é como foi falado em algumas rádios por aí, não. A minha decisão prevalece. Isso que eu queria esclarecer. Outra coisa que é bom esclarecer é o seguinte: o Dr. Wellington nunca foi cassado anteriormente. Ele teve o seu registro negado por duplicidade de filiação. O tribunal reformou. E, ao contrário do que foi dito, o Dr. Luiz Henrique também não teve seu registro rejeitado. O registro dele foi aceito, ele é candidato. A única coisa que foi reformada foi o afastamento dele do posto de saúde, que o tribunal entendeu que ele poderia continuar lá. Esses eram os esclarecimentos que eu queria passar para os senhores, até para não ter dúvida. Se o candidato pode continuar fazendo a sua campanha, pode, porque a candidatura dele está sub júdice. Ela está cassada em primeira instância, mas pode ser retornada em segunda instância. Então ele pode continuar com a sua campanha, ok? Agora eu vou passar a palavra para a promotora de justiça para alguns esclarecimentos. Bom, os prefeitos foram testados, né, pelo doutor Joaquim, né, tiraram dúvidas que geradas pela imprensa, que era a respeito dessa questão da cassação, se foi de registro, se foi de prefeito. O doutor Joaquim já esclareceu muito bem, né, a questão. Importante, né, afirmar que foi uma ação de investigação judicial eleitoral, foi proposta por uma das coligações, a coligação Arcos no Rumo Certo, né, contra, né, os candidatos à reeleição, o Claudenir e o candidato Wellington, né, e essa ação, né, culminou aí na sentença que vocês tiveram conhecimento agora aqui, né. O Ministério Público, dentro dessa ação, atuou como custos legis, né, então no final da ação ele ofereceu um parecer e o parecer foi, né, no sentido da sentença, né, do juiz ali, foi pela, né, em relação a 3 condutas narradas na inicial. O Ministério Público opinou pela procedência da ação de investigação judicial eleitoral e por essas consequências jurídicas, que seria a cassação do registro da candidatura, a inelegibilidade e, em um dos casos, a aplicação de multa. Ok? Gostaria de solicitar por que nós decidimos da defesa para que o processo tramitar em primeiro de justiça. Então, uma dúvida que nós somos questionados pelos leitores, e eu gostaria de... Bom, eu referi pelo seguinte motivo. É um processo que eu entendo que deveria eu entendi, deveria correr de uma forma sigilosa. É um processo que envolvia a maior autoridade municipal, e eu volto a falar, o Claudenir Baiano tem que ser respeitado como autoridade que é. Dei uma sentença desfavorável a ele, técnica. Minha sentença foi puramente técnica. Eu não desrespeito ele continua sendo a maior autoridade municipal. O sigilo é exatamente para isso, que envolvia uma autoridade. Infelizmente, quem quebrou o sigilo foi a própria parte que requereu. A própria parte requereu em entrevista uma rádio, quebrou o sigilo que foi pedido. Eu ainda tomei o cuidado de preservar
não colocando nomes, só as iniciais, aos moldes de que se faz uma ação de família. A quebra desse sigilo foi por parte da própria parte interessada. Então, é isso. E eu continuo achando que a coisa devia ser bem sigilosa, até porque, volto a dizer, a minha decisão não é definitiva. Ela vale sim. Ao contrário do que o advogado dele falou, a minha decisão vale sim. Ela só não é definitiva. Como a do TRE também não é definitiva. Tem recurso para o TSE. Doutor, a grande dúvida que existe é o que acontece na hora da apuração dos votos. Como vão ser computados os votos deles, já que eles estão sobre esse processo? É uma situação muito simples. Todo mundo aqui tem e-mail, entende? O e-mail tem o spam. Os votos deles, presta atenção, se pendente recurso, os votos dele, os votos que serão deles, irão para esse anti-spam. Eles não serão computados. Qual que é a consequência? Se, por acaso, for confirmado pelo TRE e TSE a cassação, e ele tiver mais de 50% de votos, aí sim nós teremos que fazer uma nova eleição. Se confirmada a cassação e ele não alcançar mais de 51% de votos, aí assume o segundo colocado. Certo? Então, no dia da eleição, os votos deles não vão aparecer e vai ser declarado o resultado entre os outros 3 candidatos. Seria isso? Justamente. Seria isso. Ok. Mas o resultado é subjúdice. O resultado é subjúdice. Não significa que no dia da eleição, não computados os votos do candidato cassado, o segundo candidato já é o prefeito, não. Está subjúdice, porque pende resultado de recursos. Como pode haver o contrário também? Qual que é o contrário? Se o tribunal reformar a sentença e der pela não cassação e a outra parte recorrer, o resultado continua subjúdice, do mesmo jeito. Eu tentei preservar o máximo possível a coisa, o máximo possível, dar o maior total de sigilo na coisa. Mas, infelizmente, houve uma repercussão muito grande e o sigilo foi quebrado. Embora haja um entendimento de que o sigilo é processual, é até o processo, que a sentença, isso eu resolvi fazer. A sentença poderia ser publicada em sua íntegra. Inteiro teor da sentença poderia ser publicada. Eu entendi, eu como juiz entendi que seria melhor preservar as partes e não publicar o que foi apurado, não publicar o que foi a fundamentação da sentença. Talvez teria sido melhor para evitar alguns desacordos que a população, por exemplo, fica achando que é bobagem. Não, eu preferi não publicar e deixar a coisa como está. Doutor, o que o senhor tem a dizer com relação a esse pleito eleitoral? Isso eu não posso falar sobre você. Eu não posso falar sobre isso. Não, mas posso fazer uma pergunta? Um pleito diferenciado, onde uma série enorme de processos contra o mesmo candidato foram julgados aqui, e o que o senhor tem a dizer a respeito disso? O que o senhor pensa a respeito disso? Eu não penso, não posso emitir opinião sobre isso. Minha função é só julgar. É igual eu falei, a minha sentença, nesse caso, é uma sentença altamente técnica. Talvez uma das sentenças mais técnicas que eu já dei na minha carreira. É altamente técnica. Eu não tenho partido, eu não tenho... Para mim são todos papel. Tudo é papel. Então eu prefiro não me manifestar e não me manifesto. Eu não tenho opinião, não tenho nada. Quem pode se manifestar são as partes e o Ministério Público. Você gostaria de falar a respeito disso, doutora? A respeito disso, eu acredito assim, que a população, ficando mais esclarecida, conhecendo mais, ela se torna o próprio fiscal da eleição. Então, na verdade, isso aí é resultado de uma maior informação, os fatos chegaram no conhecimento das pessoas, os condutos irregulares, foram comunicadas, denunciadas, e isso chegou ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Eu acho que é um resultado de maior esclarecimento da população, de atos aqui a respeito do que pode ser feito e do que não pode ser feito nas eleições.